nós já passamos de imediato a palavra para o nosso querido amigo Luiz Alberto, que tem estado conosco durante muitos anos, até eu fiquei de ver isso, desde quando que o Luiz Alberto está conosco no Leon, né, Luiz? E Sim. agora que estamos virtual, muito bom também. Então, o Luiz vai falar em contemplação ao Setembro Amarelo. O Luiz vai nos falar sobre a valorização da vida e trazer aí também as suas experiências com este tema, com as questões relacionadas ao Setembro Amarelo, a valorização da vida. Muito obrigada pela presença de todos e que Jesus nos ilumine nesse momento. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui em Guaíba, fisicamente, mas estamos aí em Santa Maria, através da internet, virtualmente, mas certamente também estamos conectados pelas vibrações, pela energia, pelos fluidos espirituais que nos interligam pelo sentimento, pelo amor, pela fé, pelo nosso compromisso com a doutrina espírita. E possamos aproveitar esses instantes que vamos permanecer juntos na tarde de hoje, para estudarmos a doutrina espírita e refletirmos sobre a nossa passagem pela Terra. Valorização da vida. É importante começarmos olhando a vida numa perspectiva de oportunidade, já que a vida original não é esta aqui. Esta aqui é a vida causal, ou melhor, é a vida temporária, é a vida provisória, a vida material, é a nossa jornada pelo corpo físico. E antes de sermos pessoas encarnadas na Terra, somos espíritos imortais habitando a outra dimensão. E para melhor entender a valorização da vida, é importante que a gente possa pensar quem éramos, como estávamos antes da nossa mãe engravidar de nós. Estávamos na espiritualidade como espíritos imperfeitos e, portanto, em estado de erraticidade. O que significa espíritos errantes ou em condição de erraticidade? Eu gosto muito de fazer uma relação com o movimento das pessoas e dos povos na Terra para entender essa condição de erraticidade. E faço a seguinte comparação. Vamos pensar no povo cigano e no povo indígena. Então, se a gente pensar no povo indígena, é um povo silvícola, é um povo que vive nas matas, é um povo que tem como sua casa a floresta. Portanto, os indígenas têm local fixo e determinado de moradia. Diferentemente do cigano, que não tem lugar fixo e determinado, porque, via de regra, o povo cigano é nômade e viaja de um ponto para outro,
quase sempre se mudando, pelo menos os ciganos que a gente conheceu na nossa infância e nas cidades mais desenvolvidas, a gente recebe a visita dos nossos irmãos ciganos, que ficam um período ali e depois seguem para outras localidades. O que isso tem a ver com o espírito em estado errante? Porque o espírito em estado errante não tem local fixo, determinado e definitivo, devido à sua condição de imperfeitos. Significa dizer ainda que quando estamos na espiritualidade, um grande período da nossa permanência na espiritualidade é usado para a nossa preparação para a próxima vida, para reencarnar. E esta viagem de ida e de volta, cíclica e periódica, ora no plano espiritual, espírito desencarnado, ora no plano físico, espírito encarnado, acontece por um longo período da evolução espiritual, por séculos e milênios afora, até que se consiga uma condição de espírito iluminado, e aí nós seremos então apenas voluntários para estar num lugar ou estar no outro lugar. Dito isso, quando estamos na experiência de espírito errante, não nos dá a condição de avançarmos para outros níveis espirituais. Outros mundos, por exemplo. Luiz. E para conquistar essa condição de espírito mais evoluído, falou, Janice? Sim, estava cortando o teu áudio para mim, eu não sei para os outros. Então confere aí. Muito pouco cortou, Jô. O Carlos. Para mim cortou um pouco também. Tá, então, Luiz, uma dica é tu desligar a tua câmera. Eu desligo a minha câmera, mas o pessoal vai me ver sem a câmera? O pessoal não te vê, daí o pessoal só te ouve. Entendi. Nós já estamos acostumados, Luiz, só ouvir o palestrante, isso é normal. É bom porque a gente se concentra bem no que ele está falando, a gente não fica olhando o cabelo, a barba. Seria até um pouco difícil de olhar o meu cabelo, mas vamos adiante. Dito isso, então, quando estamos na erraticidade, tudo que a gente mais quer é reencarnar, para que a gente possa conquistar mais pontos no nosso currículo e, quando de volta à espiritualidade, poder galgar postos mais elevados, melhores condições morais e espirituais para alavancar a nossa evolução. Então, quando a gente olha de lá para cá, a gente sabe da importância que tem uma vida, uma reencarnação, uma vaga no berço terreno. E a gente se propõe ao sacrifício, ao desafio, que a gente sabe serem inerentes à vida na Terra, para poder nascer, para poder renascer, para poder nascer de novo no berço terreno. E aí, então, nós assinamos uma espécie de contrato para vir para a Terra e ficar aqui um tempo razoavelmente pré-determinado. Depois a gente passa pelo período da gravidez, nasce através do parto e começa, então, efetivamente a nossa jornada terrena. Num primeiro instante, seguindo o amparo, a proteção e a educação dos nossos cuidadores, dos nossos pais, a vida vai passando, passamos a infância, chegamos na adolescência e pouco a pouco vamos assumindo a responsabilidade pelos nossos atos
o aproveitamento e a valorização da nossa estada na Terra. Então, quando vamos falar desse tema valorização da vida, a primeira coisa importante de se chamar a atenção é valorizar a oportunidade de nascer, a oportunidade de viver, a oportunidade de estarmos aqui. Eu tive uma experiência muito interessante há 27 anos atrás, no Rio de Janeiro, quando eu fazia um exercício de helicóptero, já que eu sou bombeiro, agora, neste caso, aposentado, e eu sofri um acidente e caí de 30 metros de altura no Rio de Janeiro. Tive algumas sequelas, mas não morri. E nem fiquei numa cadeira de rodas, graças a Deus. E eu tenho aproveitado e valorizado em dobro, mais do que o dobro do que eu já valorizava a vida naquele tempo. Porque eu estive à beira de partir de volta para a espiritualidade e me deram mais um tempo para me ficar aqui. Então, eu também sei o grande valor que tem a vida quando a gente está prestes ou sob o risco de perder a vida através da desencarnação. Então, vamos começar refletindo nesse tema, olhando a vida de quem ainda não nasceu e quer uma oportunidade para nascer, e também olhando a vida daqueles que estiveram muito próximo da morte. Não vamos longe. Com a Covid-19 e o contágio do coronavírus, quantas pessoas tiveram baixado ao hospital, algumas entubadas na UTI, e conseguiram se salvar, conseguiram retornar à vida. E olha o valor que essas pessoas dão à vida. E eu digo mais ainda. Eu, na minha carreira curta de bombeiro militar, trabalhava numa equipe que era a equipe de salvamento. Então, a atividade principal do Corpo de Bombeiros é apagar incêndios. Paralelo a isso, tem muitas outras atividades que os bombeiros exercem. Dentre elas, salvamento de pessoas. E eu trabalhava nessa equipe de salvamento. E assim eu tive várias oportunidades de socorrer pessoas que estavam tentando se suicidar. Em torres de antenas de TV em Porto Alegre, árvores e prédios, pessoas que estavam tentando se suicidar e o bombeiro foi chamado. E a nossa equipe ia até lá. E assim eu tive a experiência de pegar na mão de pessoas que estavam prestes a saltar de grandes alturas para a morte, e tão logo essas pessoas conseguiram pegar a minha mão, elas começaram a chorar desesperadamente e imediatamente se arrepender daquele ato que estavam prestes a cometer. Essa experiência profissional consubstanciada com a leitura mediúnica espírita nos dá conta de que o suicídio é um ato tresloucado, desesperado, que ocorre num segundo, no milésimo de segundo em que a pessoa, diante do desespero, comete uma verdadeira loucura, um desatino desse. Mas tanto aqueles que escaparam com vida, quanto aqueles que cometeram suicídio, logo, imediatamente ao ato, já se arrependem. Temos narrativas de espíritos suicidas que comentaram que saltaram do prédio. E antes mesmo de chegar no chão, já haviam se arrependido. Se pudesse, gostariam de voltar atrás e não ter se atirado. Então, a valorização da vida passa por este olhar de oportunidade. E oportunidades de viver, meus amigos e meus irmãos. Não dá para selecionar, viver só coisas boas. Ninguém é o tempo todo feliz. Ainda hoje de manhã fui no mercado e encontrei lá um senhor que estava ao caixa com perto de 77, eu acho que 80 anos de idade, e ele falava o tempo todo, e ele ria o tempo todo, e ele agitava as pessoas o tempo todo. Era muita alegria, era muita euforia. E no meu olhar profissional de psicólogo, eu identifiquei, ele tem algum desalinho psíquico devido a esse comportamento. E por que isso? Porque não é esperado que uma pessoa fique rindo e fazendo festa permanentemente o tempo todo.
E no contato com a caixa, que eu estava na outra fila, ela fez um comentário comigo: esse senhor tem uma dificuldade, assim, assim, é querido, receptivo, muito alegre, mas ele apresenta um pouco de excesso naquela alegria, naquela euforia. É importante falar isso para que as pessoas se deem conta que uns dias chovem, outros dias fazem sol. Um dia o sol brilha, no outro dia o céu é nublado. E assim a nossa vida, o nosso estado de alma e o nosso humor. Essa alternância, essa inconstância, esta oscilação do nosso amor, do nosso humor, do nosso estado de espírito, mais do que normal, é esperado. Então a tristeza, a desilusão, os momentos difíceis, a preocupação, a ansiedade comedida, tudo isso faz parte do comportamento humano. E não devemos colocar na conta de doença, transtorno, loucura, ou vontade de morrer, ou vontade de desistir. Ou mesmo aqueles que estão vivendo esse quadro, se permitirem estarem tristes às vezes. Poxa vida, aconteceu alguma coisa comigo que me causou um sofrimento, que me causou uma decepção, uma desilusão. Não estou bem hoje, estou triste. Hoje estou infeliz. Bom, se a felicidade ela é de momentos, do outro lado, a infelicidade também é de momentos. E nós precisamos entender, autorizar e se permitir esta oscilação. É claro, quando nós ficamos na curva de baixo, por um longo período de tristeza, isolamento social, falta de apetite, excesso ou falta de sono, não queremos mais realizar as nossas atividades, sejam elas de lazer, qualidade de vida, profissional, afetiva, enfim, quando chega nesse ponto em que a gente não consegue sair daquela condição na zona de baixo do comportamento humano, acende-se uma luz de alerta, uma luz amarela no primeiro instante. Já por aí, podemos fazer esse link com o Setembro Amarelo, porque o verde está liberado, o vermelho é perigo e o amarelo é alerta. Então, o Setembro Amarelo nos traz esse alerta para melhor olhar, observar, notar a postura, o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, vivemos com muita indiferença. Não damos a devida atenção para as pessoas que nos cercam, seja no campo familiar, profissional ou mesmo social. Outro dia, eu aguardava num restaurante o marmitex que eu pedi para me servirem, que eu ia almoçar em casa. Percebi que, na minha volta, outras pessoas, inclusive na calçada, na rua, também aguardavam o seu pedido. E, de repente, uma moça com aproximadamente uns 35 anos começou a passar a mão no estômago e se agarrar, protegendo o baixo ventre. E eu percebi que ela estava inquieta. E, de repente, ela se encostou numa parede. E, aos poucos, foi se curvando para baixo, como quem quisesse sentar, sentindo uma dor. Então, eu me aproximei e perguntei para ela: como você está? Está com dor? Precisa de ajuda? E ela disse: eu estou com dor, mas não preciso de ajuda. O meu pai está aguardando o almoço, ele está ali dentro, e eu tenho pedra nos rins. E quando tem essa crise, a dor é muito forte, mas eu sei que já vai passar. Eu digo: então tá, minha querida, eu estou aqui à disposição, qualquer coisa, conta comigo. Essa postura que eu tive a intuição de ter naquele instante é uma boa referência para que a gente possa perceber o olhar da pessoa que cruza conosco, que fica conosco, que convive conosco no dia a dia, sob pena dela estar passando por uma crise de dor aguda, seja física, psicológica ou emocional. Mas se a gente não presta atenção, a gente não percebe.
a importância de estabelecer relacionamentos afetivos bem pautados no afeto, no carinho, no amor, na solidariedade, na paciência, na indulgência, a fim de que a gente possa estabelecer esse canal aberto, esse contato disponível para que a gente possa atender um pedido de ajuda, mesmo que esse pedido seja silencioso. Mas considerando que esse canal sempre será de mão dupla, para que a gente possa também ter a humildade de pedir ajuda quando estivermos enfrentando um momento de desespero e fragilidade. A valorização da vida, portanto, passa nessa visão de aproveitarmos a oportunidade da vida para a nossa evolução espiritual. É importante perguntar qual a nossa missão no mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Porque nós não estamos no mundo a passeio e não viemos aqui apenas para curtir a vida, desfrutar e se deleitar nos prazeres do mundo. Muito embora as coisas lícitas que a vida oferece, mesmo no que se refere às coisas materiais, nós temos o direito de usufruir e desfrutar. Apenas temos que ter um cuidado, seguindo uma fala do general Teltz, que diz assim: possuir as coisas materiais não é problema. O grande problema é quando a gente permite que as coisas materiais nos possuam. E aí nós nos tornamos escravos das coisas e da vida material. Portanto, que a gente saiba identificar a nossa missão no mundo. Tem uma obra que me parece que é do Cortella, que tem como título Qual a Tua Obra? O que nós estamos fazendo na vida? O que a gente já fez na vida? O que nos falta fazer? Para que a gente possa valorizar a vida, tem que dar sentido a ela. Para que a gente possa levantar a cada manhã, a gente tem que ter um significado para sair da cama. Fazer brilhar o nosso olho, seja numa caminhada profissional, social, religiosa, familiar, artística, seja lá o que for, mas precisamos dar sentido e significado à nossa existência para que a nossa vida possa valer a pena. É interessante essa expressão valer a pena, porque pena é sofrimento. Né? A penalidade, vamos dizer, o que é a penalidade? É a punição. Né? Quando a pessoa comete um crime, o que o Código Penal fala? Pena de 1 a 3 anos de reclusão. A própria lei que rege a criminalidade no Brasil, como é que se fala? Código Penal das Penas. Então, pena, fora as penas das aves, significa a punição, significa o castigo por algo que tenhamos cometido errado. Então, às vezes, a gente tem um sofrimento, a gente tem uma dificuldade, a gente tem um desafio, e depois que a gente passa, se a gente conseguiu evoluir e aprender, a gente diz assim, ó, valeu a pena. Ou seja, o preço que a gente pagou foi bem pago. E quando é que o sofrimento vale a pena? Quando é que a dificuldade, o desafio existencial vale a pena? Dentre outros motivos, vale a pena quando a gente evolui, quando a gente cresce, quando a gente se desenvolve. Entre outras coisas que nós falamos para os nossos pacientes, no consultório do psicólogo, a gente chama a atenção e pergunta para ele: por que será que a vida, o universo e as circunstâncias te colocaram diante dessa situação que tu está sofrendo? Será que não tem uma mensagem implícita da vida querendo te alertar? Será que não tem coisas da tua existência que tu precisa repensar? Será que a caminhada que tu estava fazendo
realmente era o melhor roteiro que tu estava caminhando até aqui? Será que tu não está passando por isso para despertar valores que estejam dormindo dentro de ti? Enfim, o sofrimento, a dor, a dificuldade sempre traz de carona uma mensagem, uma proposta, traz um convite para que a gente possa mudar o rumo de nossas vidas, para que a gente possa fazer uma autoanálise, uma introspecção e alavancar o processo do autodescobrimento. Porque a chave de tudo, meus irmãos, é exatamente aquela percepção que Sócrates teve 4 séculos antes de Cristo, quando foi na cidade de Delfos visitar o oráculo no templo de Apolo. E lá ele se deu conta daquela frase enigmática que tinha no frontispício do templo: conhece-te a ti mesmo. E vejamos que passaram-se mais de 2000 anos. E ainda essa fala ecoa na acústica das nossas almas. O próprio Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos traz esse alerta. O melhor meio de vencer as nossas más inclinações é fazer um exame de consciência e seguir as palavras do sábio que já dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, o desafio, o sofrimento, a dificuldade nos impele a uma viagem interior. E, portanto, a nossa missão na Terra está também ligada a esta ideia do alto valor, autoestima, autoconhecimento, para que, a partir dessa percepção de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido da minha existência no contexto humano, todos os dias, pela manhã, quando eu faço a minha prece, eu digo: obrigado, Senhor, pela noite de sono reparador. Obrigado porque o dia amanheceu. Obrigado por mais uma oportunidade na escola da existência. E que no dia de hoje eu possa cumprir o meu papel social. Nós temos um papel social. Nós não estamos avulso no mundo. Nós não estamos a esmo no mundo. Nós somos parte importantíssima de uma engrenagem social. Nós somos importantes nessa engrenagem. Não pelo campo da vaidade, da presunção e do orgulho, mas no sentido de que muitas pessoas nos observam, muitas pessoas se inspiram em nós, muitas pessoas esperam de nós alguma coisa, muitas pessoas dependem de nós, muitas pessoas contam conosco, nem que seja num olhar. Tem pessoas que mudam o seu dia apenas de nos ver. Então, a gente tem um papel social. Costumo dizer que o nosso papel social, a nossa missão, não é missão tipo missão do Divaldo Pereira Franco, ou mesmo a missão do meu primo, o Barack Obama. Não, a nossa missão é mais simples: cuidar da família, do idoso, do filho especial, fazer um papel na igreja, na casa espírita, na nossa religião, seja lá qual for, um papel social na comunidade, um trabalho voluntário, uma horta comunitária, um asilo, um orfanato, visitação ao hospital, a própria música, a arte, seja lá o que for, e também a vida profissional. Na vida profissional, a gente sempre pode fazer o social, porque tem pessoas que precisam de nós, mas não podem pagar. E onde está a nossa gratidão pela vida que nos oportunizou
ser quem somos e chegar onde chegamos. É verdade, tem o nosso mérito, algum esforço nós fizemos, mas não vamos subestimar a sabedoria e a providência e também a misericórdia divina, que fez com que as portas se abrissem para a gente conquistar aquilo que já conquistamos. E, portanto, é justo que a gente também saiba dividir com as pessoas aquilo que faz tão bem para nós. Ora, meus queridos irmãos, ainda olhando a valorização da vida na proposta do estudo da tarde de hoje, pensar que a vida é eminentemente pedagógica. Nós somos alunos da existência. A vida é uma escola. Diuturnamente nós estamos aprendendo. Às vezes pelo amor. Na maioria das vezes pela dor. Somos alunos renitentes, teimosos e retardatários da marcha evolutiva. Ainda não temos condições de desfrutar os benefícios do bom aluno. Ainda numa perspectiva de vida pedagógica, vamos pensar por que o aluno vai na escola. Ele vai na escola para estudar. Entretanto, o aluno tem direito ao recreio, tem direito à merenda e tem direito a férias. Mas a maior parte do ano letivo, a maior parte do ano é letivo. E a maior parte do período que ficamos na escola é para estudar. Embora o direito ao recreio e à merenda, embora o direito às férias, que representam os benefícios materiais, ou mesmo os benefícios de lazer e prazer que a vida nos oferece. Mas a maior parte do tempo que ficamos na escola é para o nosso aprendizado. Assim é a escola da vida. Aqueles que pensam que vão viver muito mais tempo de prazer, lazer, alegria e felicidade estão equivocados. E às vezes reclamam porque tem esses momentos que é o momento do enfrentamento, do confronto, do desafio. Porque a vida é pedagógica e nós estamos em processo de aprendizagem. Estamos cercados de professores e de pessoas que estão sempre nos ensinando à nossa volta. Então, é por isso que nós estamos aqui. Menos queixa, mais trabalho. Menos reclamação, mais gratidão. Aí a gente, na medida em que somos gratos, vamos também estabelecendo conexão com a vida que nos favorece, com o universo que conspira a nosso favor. E também com a vibração emanada da gratidão daquelas pessoas que nós acolhemos, que nós atendemos, que nós protegemos, que nós assistimos, e aquelas pessoas que nós amamos. A gratidão delas emite um sinal, semelhante a um sinal de celular. Entretanto, esse sinal é de amor, é de carinho, é de gratidão. E isso nos faz um bem incomensurável. Daí a importância de praticar a solidariedade. Nós estamos encaminhando já a parte final dessa primeira fala nossa sobre a valorização da vida. E aí é muito interessante que quando falamos em nome do Espiritismo, quando falamos sobre a luz do Evangelho do Mestre Jesus, mais importante do que falar de morte, de falar de suicídio, de falar de destruição, a gente fala de vida, motivação para a vida, valorização da oportunidade, formas de tornar a nossa vida mais significativa, mais importante. E tudo isso dá o devido valor. Então, que a gente possa refletir sobre essa questão, da gente caminhar pelas estradas da vida
caindo e levantando, chorando e sorrindo, amando e perdoando, errando e acertando, porque todos esses são processos pedagógicos para que um aluno que está matriculado no mundo de provas e expiações possa efetivamente fazer o seu aprendizado e sair daqui na hora que o Pai chamar, e não antes. Mas quando formos chamados para a espiritualidade, o nosso currículo, o nosso boletim de desempenho possa estar em melhores condições do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe e possamos refletir sobre os estudos da valorização da vida que estamos propondo na tarde de hoje, através da nossa live na Sociedade Espírita Leon Denis de Camobi, Santa Maria. Muita paz, meus irmãos.